Do canal Nerdômetro. Eu sou o Maurício. Eu sou o Manuel. E a gente, realmente, hoje não tem o Daniel, mas do que a gente vai falar hoje? Vai falar hoje do X-Men 97, né? Que terminou nessa quarta-feira. E eu e o Manuel, a gente vai bater um papinho sobre tudo, né? Toda essa primeira temporada, que é a segunda temporada nos reserva. Vai comentar um pouquinho sobre a saída do The Maio. Bora ver se a Marvel retoma ainda no projeto. Eu espero que sim. Mas vamos lá. Ou não, antes de mais nada, o que tu achou dessa temporada, assim, no geral? Nessa parte desse primeiro ponto, né? Eu não sei se a galera aí acompanha, né, todos os vídeos, mas assim, eu lembro quando a gente estava comentando no trailer que eu falei uma coisa que eu pensei que eu poderia cumprir, mas não consegui cumprir, que eu falei assim, antes de começar a animação, eu vou assistir todos os episódios da animação antiga para acompanhar com calma e com propriedade. Não consegui. Porque eu achei, não vou mentir, eu achei bem ruinzinho alguns episódios, sabe? Da animação de antiga. Então. E aí eu fiquei assim, cara, é uma coisa que principalmente a animação ficou datada, um pouquinho o roteiro ficou datado. E aí quando chega essa nova, ela vem dar um soco na minha cara, né? Que coisa linda em tudo, em animação, em roteiro, em adaptação, tudo muito, muito, muito bem feito mesmo. Foi uma coisa. E referências, né? Toda hora. Muitas referências aos quadrinhos. Referências boas. Então, assim. Cara, assim, o Morpho se transformando numa cacetada de personagem, achei sensacional. Eu lembro que eu fiz eu assisti com a minha esposa, né? Todos os episódios. E aí eu lembro de uma vez que o Morpho virou o fanático. E aí ela comentou algo como, tipo assim, como foi que ele apareceu aí? E aí eu também não soube explicar depois que eu vi que era o Morpho. Eu, tá. A gente não tem como explicar quando ele muda. Perdão, como é? A gente não tem como prever quando ele muda de forma, mas se a gente fica se perguntando, é realmente o Morpho ou não é? Exatamente. A palavra é ué. É isso mesmo. Porque várias vezes aí ele se transformou em alguns, por exemplo, eu lembro, até mesmo no último episódio, eu achei que eu já estaria acostumado. Gente, tá, antes da gente começar, esse podcast está repleto de spoilers, tá bom? Então, assista por sua conta e risco. Beleza, agora podemos. Então, assim... Acabou ontem, não assistiu... Não consegui te ouvir. É porque, assim, acabou ontem, né? Então, assim, basicamente um dia. Então, quem ainda não assistiu, assim, o podcast... Não, assim, eles não vão ter problema porque o podcast vai sair basicamente alguns dias, né? Provavelmente deve sair na segunda ou no domingo, então vai dar tempo do pessoal não ter tanto. Vale a pena manter o recorte aqui de que nós estamos falando basicamente às 8 horas do dia 16 de maio de 2024. Ou seja, um dia após a estreia do último episódio. Então, assim, mais uma vez, está repleto de spoilers. Provavelmente vocês, se chegaram aqui, é porque já viram. Se não, vocês estão perdidos, voltem, corram. Mas é isso. Pode falar pro Daniel, assiste logo. Assiste logo, exatamente. Coisa. Inclusive, galera, só contextualizando aqui, o Daniel não tá por esse motivo, inclusive. Porque ele foi negligente, ele não assistiu e ele não queria pegar spoiler. Então ele ficou de fora dessa rodinha. Pois é. Assim, uma coisa que me chamou a atenção, em relação comparando as duas, né? As primeiras versões, né, eu consegui assistir basicamente as 5 temporadas paralelas, conforme eu assisti os episódios, né? Pra mim, assim, eu sou de 94, então basicamente eu
como diz o Daniel, tu viveu essa época, né? Realmente, eu vivi até a chegada do último episódio para cá pro Brasil, que foi ainda meados de Uhum. 98 para 99, final assim, 2000, que foi o último episódio que veio oficialmente pro Brasil. E assim, para mim, realmente, ele tá bem datado, realmente, eu concordo. E assim, muitas das coisas que a galera considera como, né, não só a animação, mas também o apelo, né? O apelo de para algumas coisas das personagens, né, e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa comparando a importância que eles dão no roteiro de acordo com a história, tipo, os outros episódios, alguns episódios realmente não têm nada a ver com o que está se passando, são só alguns realmente que valem a pena nessas temporadas que vieram anteriormente. E nessa nova ela é bem linear, tipo, todo episódio é importante você assistir. Você não pode Uhum. perder nenhum episódio. Mas nas primeiras versões, tipo, não tinha tanto isso. Eu Tanto que concordo, tem episódios que exatamente. são episódios que um aconteceu num tempo, aí a segunda parte dele só acontece 2, 3 episódios mais à frente, mas com essa nova versão não teve muito disso. A gente conseguiu seguir de forma linear. Eu acredito que isso tem Mas assim, muita influência das séries, né, do que a gente que, assim, que se popularizaram muito, especialmente na década passada, que era uma coisa assim, que era extremamente linear e era o que fazia as pessoas ficarem tão fixadas, né? Por exemplo, se a gente for pegar o modelo anterior de séries, por exemplo, já que a gente tá falando de quadrinhos, né, tem aquela série do Hulk, que cada episódio era uma trama diferente e ele sempre acabava na estrada ali, procurando carona ou andando sozinho e tudo mais, que era uma ótima série, inclusive, com... Eu só lembro que o Lou Ferrigno, né, que fazia o Hulk, né, não era CGI ainda. É... não tinha ainda aqui. Mas então assim, ele tinha uma outra pegada. E aí os X-Men seguiam essa pegada também, né, na animação de, vou fazer um episódio falando sobre alguma coisa, no outro episódio já é outro tema, dificilmente tinha um episódio parte 1, parte 2, e quando tinha eles nem eram abordados, né, como tu mesmo falaste, nem eram abordados de uma vez. Ele levava um episódio depois, tipo, 2, 3 episódios mais à frente. Pois é, e aí nessa série eles seguiram um cronograma bem legal, assim, de sequência direta, né? E assim, indo direto assim para a questão dos episódios, né, uma coisa, uma coisa que eu tinha comentado no dia que a gente estava comentando sobre o trailer, né? Eu falei assim, Hum. cara, a referência dos quadrinhos, quando soltou aquele quadrinho lá no canto eu lembrei, quando tu falou do bonequinho do Colossus, Do eu bonequinho falei do assim, Colossus. mano, pois é, quando tu falaste daquele bonequinho específico, eu falei, cara, tem alguma coisa que não tá me descendo quando eu vi os personagens. Porque Por assim, que tu diz? realmente, porque assim, o Colossus, ele é recorrente junto com o Bishop, eles são os personagens recorrentes em toda a temporada do clássico. Tanto Hum, Colossus quanto o Bishop são personagens recorrentes. certo. Só que nesse 97, né, por ser linear, e ter realmente ligação com os quadrinhos e com um quadrinho específico, foi notório quando eu percebi que eu falei assim, cadê o Colossus e cadê o Bishop? O Cadê bicho esses sumiu dois? mesmo, né, cara? Não, ele aparece mas no finalzinho. E tem Não, sim. motivo. Não, ele aparece no começo também. No Mas começo ele ele some no basicamente. meio. Exatamente. Ele some, ele não aparece mais. E, 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 e isso é o que me chama em relação ao que a gente comentou do trailer. Eu falei assim, gente, o trailer pode estar mostrando uma coisa, mas ele pode estar enganando a gente para outra coisa. A gente Né? aprendeu, Ele todo mundo pode estar. aprendeu isso da pior forma com o Homem-Aranha, né? Quer dizer, eles tentaram. Pois é. Aí, O tipo assim, sem volta pra casa. mas é que eles acertaram, porque, por exemplo, o,
o que aconteceu no trailer não mostrou mais do que o necessário. E a gente Concordo. foi pego de surpresa conforme os episódios foram avançando. Concordo. Tipo, Cara, eu não fazia ideia que eles iam colocar o Bastion lá, cara. Então eu fiquei bem surpreso eu também. também não. Eu também não esperava o Bastion. Eu até presumi algumas coisas quando eu comecei a assistir, mas só que não dá pra sacar de vez, né? Porque tu pensa que o Sinistro vai ser o vilão foco, né? Desde o É, primeiro, ele aparece. cara, pra ser sincero, ainda E bem que não foi, porque eu odeio o Sinistro, velho. Pense num vilão que eu não gosto, nunca gostei. ele não tem. Tipo assim, é um vilão que não faz sentido. Tipo, no final das contas, ele não faz sentido, de certa forma. Porque Pois é, eu acho ele é ele um muito cara que, Ed. né, tipo, não faz muito sentido. Mas assim, era uma época diferente quando criaram ele. Então a gente não tem muito. É, tá, certo. Mas olha, por exemplo, A gente o não. Magneto. Cara, o Magneto é um vilão sensacional. Até mesmo o Bastion, o Apocalipse. Poxa, se a gente for pegar até o Mojo, ele tem um. Sei lá, eu prefiro ele do que o Sinistro, sabe? O Sinistro é um vilão que eu não gosto nem um pouco. Eu achei que aquele episódio do Mojo não tinha muito. Não fazia muito sentido, mas pior que ele faz bem sentido quando ele faz o episódio do Mojo. É o episódio, mas eu achei Esse, ele um pouco desconectado. Mas assim, foi bom pra desenvolver a Jubileu e o Roberto. Acho que foi muito útil pra isso. Mas não, eu achei mas, ele um mas pouquinho desconectado do restante. acho que a importância desse episódio é justamente por isso. Por isso que ele tá no meio entre dois que a gente espera, né? Ele é mais pra gente. Tipo, é aquele episódio pra gente. Como é que se diz? Parar, né? Tipo, tá frenético, tá Uhum. frenético. Opa, vamos lá. É. Agora respira. Sem falar que Respira o que ainda vem episódio é mais. ótimo, né? O episódio é lindo. O É episódio um do Motendo eu achei muito bonito, assim, visualmente falando. Eu sou suspeito pra falar porque eu amo pixel art, né? Mas eu Aham. achei ele muito Mas bonito, não. muito bem feito, assim, bem, bem, bem aconchegante. Foi um episódio que não me fez sentir falta da sequência da porradaria, não. Eu fiquei bem contente com ele lá. Agora, o da Aurora, eu senti um pouquinho no começo. Eu achei ele, acho que o episódio mais maçante pra mim foi o primeiro da Aurora. Quando ela tá enfrentando os demônios dela e tal. Pouco, né? Acho legal, acho que é que tenha essa. Importante que tenha essa quebra, né? Mas Aham. admito que nesse eu tava esperando, assim, não, pô, volta pra lá, então, pra gente ver o que tá rolando. Né? Que foi na época Pois é. acredito que, de que tava rolando a parada lá em Genosha, né? Basicamente, acontece no mesmo episódio da Jubileu, basicamente. Que é basicamente a É feira. verdade, verdade, é verdade. São os dois acontecem no mesmo, né? Eles não acontecem no mesmo episódio. Porque o dela é como se fosse uma Esquecido. parte curta. Não, e o pior é que sim, o quadrinho é assim. É isso que é engraçado. O quadrinho, que existe esse episódio do Motendo e do Morte em Vida, é quase assim. É Ah, é basicamente um, como ep- se é fosse. um, é um quadrinho com esses dois também, é? Caramba, que É, interessante isso aí, não sabia não. é um quadrinho e meio, na verdade, porque metade do quadrinho da Jubileu fica no Motendo, é o Motendo parte um e parte 2, né? Só que eles Aham, juntaram no episódio numa única parte. O Motendo ele entendi. tem mais parte do quadrinho, então a parte 2 do Motendo acontece na primeira parte do Morte em Vida, exatamente como tá no episódio. Só que eles juntaram Entendi. o episódio do Motendo no único. Porque é bem curto até. A parte do Motendo é bem curtinho. Era só um episódio de Entendi. quebra mesmo. Foi Eles faziam coisa muito do. isso, né? De colocar. Assim, eu lembro que, por exemplo, acho que nos formatinhos não. Nos formatinhos eles não fizeram, mas, por exemplo, na década de 2000 era muito comum que tu tinha, sei lá, três quadrinhos, em três volumes, assim, em um quadrinho Isso, só. Eu né? achava bem legal isso. Foi a fase 2000 da Marvel, eu acho. 90. Não sei se nos 90, acho que 2000 mesmo. Não, mas pois é, essa coisa, assim, a questão do Motendo é bem esposa, cara. Mas assim, aí assim, uma coisa que eu penso assim
O que você achou assim, do Magneto, no contexto assim, geral? Do início, assim, Ah, porque assim, bora é um lá. impacto. É porque assim, é um impacto. Eu falar personagem por personagem porque eu acho mais legal, porque assim a gente já abarca todos os episódios uma única levada. A gente não Uhum. precisa focar tanto, até porque a gente vai falando no geral. Não, Mas com assim, certeza. o que você achou? Porque assim, o Magneto, quando o Daniel tinha visto o primeiro episódio, ele falou assim: como assim o Magneto comandou os X-Men? Eu falei: olha, isso é mais comum do que se pode imaginar relacionado aos quadrinhos. Essa é Tipo, verdade. é muito comum. No, Quadrinhos no Second ele veio Genesis aqui, lá, né, isso caramba, acontece. bastante. Isso, o, o Magneto como um mocinho, ele é muito mais comum nos quadrinhos do que se pode imaginar. Sim, Só que não, com a certeza. forma como ele retrataram a série foi muito. Eu achei que, tipo assim, eu gostei da proposta do mullet gigantesco no cabelo, né? Pra dar aquela lembrada dos anos 90, pegada bem geral. Mas eu gostei também da troca da dublagem. Porque, assim, eu acho que se fosse o mesmo dublador é um acerto do Brasil de novo. Se fosse o dublador da época do Evolution, qualquer outro formato, né, do universo X-Men, eu acho que não ia casar tanto, não. Inclusive faleceu, né, durante a saída dos episódios, faleceu o dublador do Magneto, que agora me fugiu o nome, peço desculpas aí aos fãs É, mais ferrenhos. Mas, enfim, né, que Deus o tenha, né? Cara, então, eu vi em inglês, eu vi tudo em inglês, então nem posso dizer. Eu acho que eu falei na época do trailer, né, que eu ia ver em inglês por causa do Bardavik. Que, bom, como não ia dublar o Wolverine, né? Beleza, bem-vindos de volta, Craig. Então, gente, como eu tava falando, volta aí. Gosto dele do é, Magneto. sim, Magneto, né? Então, assim, eu concordo que o Magneto ele combina, pra mim ele combina muito mais como um herói ou um anti-herói do que de fato como um vilão, né? Apesar de que desde a primeira vez ele foi tratado como um vilão, primeira aparição dele logo no início dos X-Men lá, antes da Irmandade do Mal, a Irmandade Mutante ser chamada de Irmandade, eles eram The Evil Mutants, né? Os mutantes do mal. É, mas para mim, assim, claro, o que mais me incomoda no Magneto hoje, em termos morais, é o fato dele viver falando que os Homo sapiens são inferiores. Mas fora Sim, isso, eu acho que ele é um vilão muito bem construído em termos de motivação, sabe? Tá muito claro. E eu gosto que a série deixou isso muito claro, né? Tanto que fez muita gente, eu acompanhei nos grupos, né? Fez muita gente colocar o slogan, eu fui parte, né? De Magneto estava certo, né? Porque depois do evento em Genosha lá, todo mundo passou a se questionar sobre o método do Charles Xavier, o método dos X-Men, se teria algum resultado mesmo ou se eles estariam fadados a ver mutantes morrendo na mão dos humanos para sempre, né? é verdade. Mas eu acho É, legal que acaba que durante o processo, né, da construção, não só no final, mas tipo assim, o Magneto tende de certo modo, compreender a proposta do Charles, né, de um modo que não fica tão, tipo, ele consegue compreender eles parei de enquanto te ouvir. mutantes não fizerem. Alô, parei de te ouvir. Alô, Alô? Alô? opa, agora eu tô te É, ouvindo. a internet. Mas enfim, Ah, tá. assim, no caso do Magneto, né, a forma como o Magneto
é apresentado, né? Entendendo o lado do Charles e compreendendo que se ele passar o. Tipo assim, a gente tende a entender que o Charles estava certo, mas de um certo modo também a gente fica pensando, pô, o Xavier também tá certo. Os dois estão certos, de um certo ponto de vista, ambos estão corretos. Porque se Sim, a humanidade continuar fazendo mal aos mutantes, os mutantes vão acabar perecendo porque a humanidade evolui por medo. Vai evoluindo por medo e vai acabar criando mecanismos para derrotar. E no caso dos mutantes, né, do Charles, eles têm que defender porque essa é uma única, é a única maneira, né, deles não serem, de certo modo, né, serem vistos como pessoas do bem e não serem atacados por isso mesmo, por mais que tenham medo, né, o medo geral. Então fica aquele meio termo, né? Tanto que acaba se apresentando no final, né? O Charles, o Magnus, né? O Magneto conseguindo compreender os sentimentos dele a ponto de entender o que o Charles quer dizer e, assim, unir forças junto com os X-Men para proteger a Terra. Mais uma vez, por mais que tenha a perda em Genosha. Né? É uma coisa que, a princípio, né? Tipo, a gente fica pensando se ele não poderia, tipo, não mudar de ideia. Ele acabar o Magneto se manter o mesmo com a conversa dele com o Charles.